Eu sou Arthur Marra, estudante de psicologia, e com grandes poderes vem a absoluta certeza de que você vai se tornar um grande babaca. E nesse vídeo eu vou falar mais sobre a nova temporada de The Boys. Na terceira temporada de The Boys, a gente vê que o mundo com super-heróis está ficando muito parecido com o nosso. Pessoal, pode sair, pode ir aos restaurantes, pode ir ao cinema... Tão parecido que a gente poderia até se preocupar. Com os temas que a série aborda, daria um vídeo à parte, com críticas e uma análise mais social da série. Mas também a gente tem o desenvolvimento de alguns personagens e a gente vê que vários deles têm transtornos psicológicos. E esse vídeo aqui vai ser focado em alguns desses transtornos que a gente vê na série. E antes de começar, eu queria avisar que o objetivo desse vídeo não é julgar os personagens ou generalizar nem banalizar os transtornos que aparecem na série. Eu quero falar um pouco sobre os transtornos, me baseando no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, na 5ª edição. E sempre lembrando, caso você se identifique com algum dos sintomas, sempre procure um profissional. Esse vídeo não é um diagnóstico e as análises são feitas levando em conta os comentários dos próprios personagens da série e que o objetivo principal do vídeo é falar mais sobre esses transtornos. A gente já viu que o grupo The Boys é composto por pessoas normais que querem acabar com os super-heróis. Muitos deles viveram situações em que viram que os super-heróis são na verdade piores que os vilões. Como a gente já viu no caso do Bruto, que achou que a sua esposa havia sido morta pelo Capitão Pátria e até descobre depois que ela estava viva e que a história era outra. E agora, nessa temporada, a gente vê melhor que outro integrante do grupo tem uma história em que um desses heróis acabou com a família dele. Então, com esse trauma, o Leitinho desenvolve o transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC. Esse transtorno é caracterizado quando existe a presença de obsessões ou de compulsões, em que as obsessões são pensamentos ou imagens intrusivas que aparecem do nada e que causam ansiedade ou sofrimento. E as compulsões são comportamentos que se repetem e que geralmente aliviam essa ansiedade. No caso do Leitinho, as compulsões aparecem quando ele tem que conferir as suas armas durante a noite e as obsessões quando ele acha que o episódio vai se repetir e que ele precisa estar preparado. Então ele vai checar as armas sempre no horário em que o seu avô foi morto pelo Soldier Boy. Na série a gente não vê isso, mas em alguns casos as compulsões geralmente levam muito tempo e também podem até atrapalhar a vida de quem tem o transtorno. E um outro transtorno que atrapalhou a vida de alguém foi o do Soldier Boy. Na série alguns personagens até discutem se o Soldier Boy tem ou não o transtorno de estresse pós-traumático, porque eles veem que sempre que o Soldier Boy ataca, ele explode e não tem controle dos poderes. E para o Billy Bruto parece que ele não controla os poderes justamente por causa das lembranças de guerra e da tortura que sofreu quando estava preso em um laboratório na Rússia. O Soldier Boy é uma paródia que a série e os quadrinhos fazem com o Capitão América, mas ele é um herói que foi usado na guerra mais como um incentivo e uma propaganda do que como um super soldado. E além do mais, o Soldier Boy representava todos os estereótipos de um cara durão para a época. Ele é machista, não aceita outras pessoas no comando, usa violência para mostrar que tá certo e sempre tem que estar no controle. Mas o tempo que ele lutou na guerra não é mostrado na série e o que o Billy acha que aconteceu é que a guerra traumatizou ele. O transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno relacionado a um trauma ou a um evento estressante e geralmente está associado a um contexto de muita ansiedade ou de medo. Ou seja, a guerra e a tortura que o Soldier Boy passou podem ser o motivo se ele realmente tiver o transtorno. Ou até mesmo o fato de você não ter deixado like nesse vídeo aqui, ou de você ainda não ter mandado ele para mais alguém e ajudado a divulgar a psicologia para mais pessoas. Mas agora voltando, o transtorno de estresse pós-traumático, ou TEPT, pode ser diagnosticado quando ocorrem os sintomas em que lembranças intrusivas vêm à mente, flashbacks do momento traumático acontecem, quando a gente vê quando o Soldier Boy revive os momentos traumáticos na própria cabeça, podem também ocorrer sonhos angustiantes que tenham como tema um conteúdo relacionado ou que seja igual ao evento traumático, ou até mesmo um sofrimento psicológico, quando tem algum sinal externo que pareça ou lembre o evento traumático, que é o que acontece com o Soldier Boy quando ele faz uma visita aos seus antigos companheiros de guerra.
Além disso, o transtorno pode levar a um comportamento de se irritar com facilidade e surtos de raiva que envolvem agressão verbal ou física, comportamento imprudente ou autodestrutivo, hipervigilância, respostas impulsivas e exageradas, como a gente pode ver no Soldier Boy. Então você acha que o Bruto tá certo e que o Soldier Boy tem realmente o transtorno de estresse pós-traumático? Coloca aqui nos comentários. E um outro personagem muito interessante e que eu queria ver um pouco mais dele foi o Turbo Mente. A aparição dele foi bem rápida na série e o poder dele, que eu queria muito que fosse mais explorado, serviu para desenvolver o passado do Bruto, mas o que eles disseram desse personagem é que ele tem um transtorno bipolar e precisava de remédios. O transtorno dele não é explorado na série e mais tarde no episódio a gente vê que o Turbo Mente tem problemas com vozes na cabeça dele. Eu só quero ficar longe das vozes. O transtorno bipolar é caracterizado por episódios alternados de depressão e mania. Isso quer dizer que quem tem o transtorno passa por períodos que geralmente são meses de depressão e depois de mania. A depressão são os episódios em que a pessoa está sem energia ou motivação e até com humor alterado. E a mania são os momentos em que a pessoa fica eufórica, perde o contato com a realidade e até tem dificuldade para dormir. Mas na definição do transtorno bipolar não existe nada falando sobre ouvir vozes. O que acontece é que existem vários tipos de transtorno bipolar e o que o Turbo Mente pode ter é o transtorno bipolar e transtorno relacionado não especificado. Como eu disse, podem existir diversos tipos de transtorno bipolar em que aparecem características diferentes em cada um deles. Como, por exemplo, quando existem características de mania nos períodos de depressão, episódios em que os ciclos de depressão e mania se alteram rapidamente. E também existe o transtorno bipolar com características psicóticas, em que acontecem delírios ou alucinações. E no caso das vozes que o Turbo Mente escuta, são alucinações auditivas. E um herói que a gente lembra quando fala de delírio é o líder dos 7, o Capitão Pátria. Na série, ninguém se atreve a diagnosticar ele. Mas a gente já falou um pouco sobre o transtorno da personalidade antissocial desse personagem em um outro vídeo, mas eu não pude deixar de associar o Capitão Pátria ao transtorno de personalidade narcisista. Esse transtorno pode ser diagnosticado através dos sintomas de sensação de grandiosidade de si mesmo, tem fantasias de sucesso, poder, beleza ou amor, acredita ser especial e que dificilmente vai ser compreendido, demanda muita admiração, acredita ter direitos especiais e diferentes, tira vantagem dos outros em relações interpessoais, falta de empatia, tem inveja ou acha que os outros têm inveja dele e tem atitudes arrogantes. Eu posso fazer o que eu bem quiser. E durante essa temporada a gente vê um pouco mais da insegurança do Capitão Pátria e da necessidade por admiração e afeto que ele tem o tempo todo. Isso nas cenas que ele conversa com ele mesmo no espelho ou nas cenas em que ele está buscando o amor do público. E mais uma vez, caso você tenha se identificado com algum desses sintomas que eu falei aqui no vídeo, procura um psicólogo ou um psiquiatra, que são os profissionais que vão realizar um diagnóstico cuidadoso e detalhado e te orientar para um possível tratamento. E se você quer ver mais sobre o Capitão Pátria e sobre os heróis da VOT e como o poder pode mudar os heróis, você pode clicar aqui. E se quiser saber mais sobre um outro vilão narcisista, pode clicar aqui para assistir o último vídeo do canal em que eu falo sobre a série Obi-Wan e um vilão clássico da cultura pop. Então, muito obrigado e até a próxima!